Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à continuidade do 15º Mês Espírita, em comemoração aos 18 anos de fundação dessa sociedade. Hoje temos a alegria de ter conosco, dando continuidade a esse evento, nosso companheiro do Brasil, Dr. Sérgio Thyssen, que vai estar dentro do tema central, que é amor, o paradigma da medicina da alma, vai estar abordando o tema psicopatologia e mediunidade. Então, que possamos todos nós, quem já está conosco, nos preparar para este encontro feliz, onde todos nós estamos sendo convidados a participar. Dr. Sérgio Thyssen, para quem não conhece, a gente faz uma breve apresentação. Digo breve porque tem uma ficha grande de trabalho. Ele reside no Rio de Janeiro, Brasil, fundador e presidente da Sociedade Espírita Reencontro, SER, em Copacabana. Médico cardiologista, físico-conferencista nacional e internacional. Tem proferido palestras em torno de 30 países, articulista do Jornal de Estudos Psicológicos em Londres. Então, o The Spirit Psychological Society te acolhe, te recebe mais uma vez. Seja muito bem-vindo no meio de todos nós e de todos aqueles que estão chegando aqui junto nessa sala virtual espiritual, pelo canal do YouTube, do Facebook, bem como do canal da Web Rádio Fraternidade. Então, para nós iniciarmos o nosso encontro de hoje, convidamos a todos para a nossa introspecção, para a nossa harmonização. Vamos, então, focando na nossa interioridade, para poder acolher-nos como seres imortais, seres essencialmente do bem, seres em evolução, que nestes momentos escolhe apaziguar suas mentes, seus corações, permitir desconectar do mundo exterior e sentir o mundo interior, a amorosidade, esses eflúvios envolvendo a cada um de nós, onde quer que nos encontramos. E com gratidão, em nossos corações, a Deus, Pai de infinito amor e bondade para com todos nós, dos dois planos da vida. Gratidão a Jesus, o psicoterapeuta dos psicoterapeutas, o médico dos médicos, o educador dos educadores, o filósofo dos filósofos, Senhor da vida, amigo e irmão de todos nós. Gratidão por nos acolher mais uma vez na tua seara de luz e amor. Gratidão aos benfeitores deste educandário, por mais uma vez preparar este ambiente para acolher a todos nós, aprendizes da boa nova que todos nós somos. Gratidão por estarmos juntos em este momento feliz em nossa caminhada. E assim conectados pelas vibrações da fraternidade entre as criaturas irmãs, iniciamos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Então, mais uma vez, damos uma boa noite para quem já chegou, o Emerson, a Manuela, o Nando, a Cíntia, a Fran e os demais que vão chegando. Como mencionado anteriormente, a Célia, seja muito bem-vindo. O Dr. Sérgio estará abordando o tema psicopatologia e mediunidade. E com isso, passamos a palavra a você. Muito bem, Evanice. Muito boa tarde, boa noite aos amigos. Eu queria mais uma vez agradecer a você e a todos que estão neste encontro, participando, buscando o conhecimento, o estudo, por esta oportunidade de lidarmos de novo com algo que seja tão proveitoso para, eu diria, um melhor entendimento da nossa realidade. Então, nós gostaríamos de lembrar com os amigos que doença mental é algo ainda muito característico
das nossas vidas, da nossa humanidade. Nós sempre lembramos da Terra como um mundo de expiações e provas, e por causa disto, como dizem alguns amigos espirituais, um mundo que é um verdadeiro hospital. São poucos aqueles que vivem aqui, viveram aqui e por um tempo aqui viverão, que são como que espíritos completamente sadios e já não mais como que predispostos a toda uma infinidade de problemas médicos que nós, estudando medicina, não é, praticando a arte de curar, nós estamos verificando ao longo de décadas, como eu, por exemplo, na minha vida profissional. Então, eu gostaria de lembrar que este não é um mundo de referência, não é? Ele é mesmo um lugar onde estamos bilhões de seres humanos, cada um com as suas histórias pregressas, como que internados na Terra. Eu tanto ouvi de amigos espirituais muito queridos a ideia de a Terra como um grande hospital, mas cheguei a ouvir como uma referência, foi uma vez só, como se fosse aqui uma espécie de um grande manicômio. Manicômio é uma palavra de língua portuguesa, vocês sabem, que nós, em geral, associamos aos problemas mentais. Então, a psiquiatria avançou muito, de tal maneira que nós hoje temos inúmeros progressos, mas ainda numa ideia ampla dessa psiquiatria contemporânea, ela ainda lida tão somente com as questões do paradigma materialista, mecanicista, cartesiano, em que tudo precisa como que ser encontrado no cérebro humano. Portanto, no cérebro este que está dentro da cabeça de todos, que é uma estrutura biológica complexa, que nós chamamos de cérebro físico, do corpo físico. Mas nós não podemos deixar de considerar que aprendemos, vamos dizer, em toda a história da humanidade, mas desde Kardec para cá, desde os ensinamentos dos espíritos da codificação, a ideia de que o corpo não é a sede da alma. Nós aprendemos que o corpo é uma consequência da nossa realidade profunda e íntima, que é a essência da vida, a alma imortal. Se nós nos referíssemos aos desencarnados, eu diria o espírito imortal, usando uma pequena diferença que na codificação kardeciana foi proposta. Alma para os encarnados, espírito para os desencarnados. Então, reparem uma curiosidade para nós começarmos a trabalhar algumas coisas. Os desencarnados não têm corpo físico. Já tiveram quando estavam do lado de cá, como nós estamos por agora. Mas, do outro lado da vida, o contingente de seres humanos é maior, razoavelmente maior, do que aquele que nós temos do lado de cá. Numa contabilidade recente, meus amigos, nós somos próximos a 8 bilhões de seres humanos. Para os que não admitem o mundo espiritual, esses 8 bilhões são todos. Mas no mundo espiritual, por uma ideia que nos trouxe Emmanuel no livro Roteiro, nós teríamos hoje aproximadamente, e é apenas uma ideia
numérica, para nos situarmos, do outro lado da vida nós teríamos 12 bilhões. E esses 12 bilhões, eles não estão numa mesma realidade todos. Eles se dividem, o que é muito razoável de se compreender, em esferas de vida diferentes, pelas características essenciais deles. Então, cada um tem o seu lugar. De tal maneira que os mais elevados espiritualmente vivem em esferas mais elevadas. Existem aqueles de condições medianas, mas existem aqueles com grandes dificuldades. E estes, quando eu digo grandes dificuldades, eu me refiro a problemas relacionados à medicina, tanto a medicina clínica como a medicina da saúde mental, da psiquiatria. E aí as suas realidades, as suas esferas, elas já são próximas da crosta ou estão abaixo, portanto, dos nossos pés, quando nós estamos na matéria, onde uma ideia, a luz do sol não penetra. Pois bem, então existem umbral médio na vizinhança da vida humana, na crosta do planeta, existe umbral inferior, existem as regiões trevosas, eu até poderia subdividir em superior, médio e inferior, didaticamente, e até existem as regiões abissais. Então, quando se fala que a Terra é um grande hospital, não é apenas nos referindo aos doentes do dia a dia que nós encontramos, cuidamos no consultório, na enfermaria, no ambulatório, no posto de saúde, no ambiente do cuidado da saúde da família ou nas emergências e terapias intensivas. Nós estamos nos referindo ao cerne do planeta, no sentido de que é uma característica geral, tanto envolvendo os que estão encarnados, como muito claramente os que estão desencarnados no mundo espiritual. E os doentes mentais também estão lá, aliás, proporcionalmente, em um número muito grande. Se nós temos, numa estatística atual da Organização Mundial da Saúde, nós temos 500 milhão de doentes mentais, ou seja, se nós temos no total dos encarnados 8 bilhões, nós temos 500 milhão com problemas os mais variados, dos muitos diagnósticos possíveis que a psiquiatria procura rotular os nossos pacientes que sofrem, e sofrem muito, e também ocasionam sofrimento para as suas famílias, que são aqueles que são conhecidos nos anais da medicina, envolvendo a psiquiatria atual. Então, reparem, é um número muito grande. Para vocês terem uma ideia, um suicídio a cada 40 segundos, antes da pandemia, de tal maneira que durante esses últimos 2 anos, a depressão se acentuou numericamente, os transtornos de ansiedade tanto quanto, e por causa disto, e pela piora de dependência química, alcoolismo crônico, por exemplo, abuso de opioides, como também a ideia da esquizofrenia, tudo teve um aumento numérico. Isso ocasiona o quê? Número maior de suicídios. Ou seja, eu estou lembrando agora, neste início com os amigos, a ideia da gravidade, vamos dizer assim, dos problemas médicos do mundo, porque também não foram apenas as enfermidades mentais que cresceram estatisticamente. As doenças cardiovasculares, as neoplasias, que nós chamamos o câncer, né? Apesar de todo um avanço da medicina, apesar disso, as doenças estão
como que ganhando terreno, vamos chamar assim, no âmbito da realidade do planeta Terra. Então, isso é uma coisa. E eu gostaria de lembrar com os amigos agora que a mediunidade é algo que tem a ver com todos. Não que todos sejam especificamente médiuns, não é isso que eu quis dizer, mas a ideia de que toda a história da humanidade, desde lá, não é, os povos primitivos, os nossos ancestrais das civilizações remotas, envolvendo o Império Romano, Grécia Antiga, Egito, né, Antigo, nós sempre ouvimos falar, não é? E há estudos lindos a respeito da mediunidade já há milênios, de tal maneira que pitonisas, bruxas, pessoas que tinham antenas, né, percebendo o mundo espiritual. E o que seria supernatural e lógico, por quê? Porque nós vivemos em dois grandes mundos que perfazem um mundo só, que é a Terra. Nós, ora, estamos na matéria, ora, estamos na erraticidade, entre uma encarnação e outra. A doença mental está amplamente dos dois lados. E a mediunidade é aquela ferramenta, eu diria, evolucionária para o intercâmbio entre essas duas grandes realidades com vistas ao progresso, que é lei divina. Não é verdade? Ao progresso da criatura, do indivíduo, das comunidades e da civilização. Quem elaborou tudo isto, eu diria, Deus, nosso Pai, e Jesus, que, como lembra Emmanuel no livro chamado A Caminho da Luz, por Francisco Cândido Xavier, quando a Terra ainda se resfriava, ainda tinha alguma incandescência, durante a formação do sistema solar, onde a Terra sempre existiu, isso significa, meus amigos, 3,7 bilhões de anos. Jesus já era um espírito puríssimo, de condição crística, e a ele é entregue todo o preparo, todo o desenvolvimento geofísico, biológico, humano, de tudo que já existiu na Terra, do que existe agora e existirá no futuro. De tal maneira que a realidade da Terra é desse modo. Nós precisamos conhecer isto tudo, conhecer a nós mesmos, mas conhecer a ideia do sofrimento dos pacientes com problemas mentais. E a mediunidade não poderia estar fora disto. A mediunidade é inerente, não é, à vida humana. Para alguns de uma forma mais ostensiva, para outros de uma forma mais sutil. Mas está presente. Por quê? Porque os desencarnados estão presentes nas nossas vidas. E eu não me refiro aos espíritas, aos espiritualistas. Eu me refiro à humanidade. Porque esse contato com o mundo espiritual, ele não depende de crença, de religião, de credo, nem de filosofia, nem de ciência. De tal maneira que nós precisamos entender como as coisas funcionam, nós precisamos nos adaptar, não é, à realidade macroscópica da Terra e compreendendo um dos problemas mais preocupantes, mais marcantes, que é a saúde mental. E quem não tem saúde mental sofre muito. Sofre a família destes seus integrantes enfermos. E quando nós olhamos, vamos dizer, de longe, panoramicamente, mas no fundo é porque nós temos uma visão que o Espiritismo nos dá para nós olharmos isto de uma maneira mais
próxima, concreta, nós temos aí um longo caminho pela frente. De tal maneira que algumas coisas que nós vamos ver hoje, nós veremos em outras existências, porque não são problemas sanáveis a curto prazo. Porque a doença mental, ela depende de questões da história pessoal antiga, até os dias recentes, de cada um dos pacientes. Seja qual for o rótulo de transtorno ou doença mental, e dentro desses rótulos, seja qual for o nível de gravidade. Porque em medicina, sempre, para qualquer enfermidade, há casos leves, moderados, graves, severos. Na doença mental não é diferente. Então, apesar de todo o progresso da psiquiatria, ainda falta muito, porque a visão mecanicista faz com que os colegas da área enxerguem o cérebro dentro daquela visão importante, mas estreita. E aí o que acontece? As influências espirituais, elas não têm sido as mais consideradas. Nós estamos tentando fazer algo de maneira singela, humilde, a nível de sementes, porque são sementes de luz, porque são espíritas, tentando levar isto a um terreno fértil do conhecimento da saúde mental para ganharmos algo além. E a mediunidade tem a ver com isto. A mediunidade tem a ver com isto de dois grandes modos, pelo menos. Um deles, meus amigos, é a ideia de que uma boa parte, não tem estatística sobre isto para revelar a vocês, mas eu diria, pelo que eu conheço, e posso me equivocar, uma grande maioria dos doentes mentais são médiums. E a sua mediunidade não é aquela mediunidade missionária, não é a mediunidade de parceria, não é a mediunidade fenomênica, numa divisão didática que nós poderíamos considerar a ciência da mediunidade, que tem a ver com o que nós chamamos a ciência espírita. Não. Na verdade, é um mediunismo ligado ao sofrimento. É uma mediunidade, incluindo agora naquela lista didática, mediunidade kármica. O que é isto? Se é kármica, em geral nós associamos esse termo dos nossos irmãos do Oriente, não é? Para uma coisa que é inevitável, não é? Que não se pode fugir, de certo modo, não se pode administrar com facilidade e que causa dificuldades e, por que não dizermos, sofrimento. Então, mediunidade que causa sofrimento para os seus protagonistas, em geral, é mediunidade que se associa aos transtornos mentais. De tal maneira que a grande maioria dos transtornos mentais, independentemente do grau de mediunidade, de mediunismo, que esses pacientes apresentem, espíritos estão sempre juntos. Vou revelar algo que vocês já devem conhecer por um lado. Eu nunca encontrei dos pacientes que nos buscam no atendimento fraterno, acolhimento fraterno na casa espírita, que tenham problemas mentais, às vezes nem são eles que nos buscam. São pais, mães, irmãos, filhos, né? Familiares de um modo geral, que vêm trazer as suas histórias e procurar o socorro
na casa espírita, porque no Brasil especialmente, mas não só, muitas pessoas já entendem, primeiro, as limitações da psiquiatria moderna, no sentido de uma busca por se resolver a doença mental de quem quer que seja. Então, o que acontece? As pessoas são medicadas, a psiquiatria moderna, ela é muito farmacológica, ela é muito de se usar antipsicótico, antidepressivo, ansiolítico. É tudo uma medicina que tem todo o seu valor, mas é o que nós conseguimos até agora, de tal maneira que os colegas da área medicam, tentando controle das manifestações, dos sintomas de doença. Então, o que é isso? É uma psiquiatria que vem atuando nos efeitos. Não é verdade? Então, isso ainda, eu diria, é muito triste. Nós temos medicina na Terra desde que a história do planeta começou a ser contada através da escrita. Então, nós temos aí 5.500 anos, lá desde Imhotep, no Egito Antigo, passando por Galeno, no Império Romano, passando por Hipócrates na Grécia, até hoje. Então, nós estamos em 2021, na verdade, 2022, século XXI, de tal maneira que ainda estamos usando remédios que procuram ajudar na neuroquímica cerebral ao controle do sofrimento, controle dos sintomas ou manifestações clínicas. Mas isso é uma medicina dos efeitos. O que nós precisamos? Uma medicina que contemple as causas. Do contrário, tudo vai ser tomar remédio. Mudar a dose, aguardar a indústria farmacêutica, como ela tem feito ao longo das últimas décadas, ir desenvolvendo medicamentos novos, na tentativa de efeitos melhores, contribuições mais positivas, mas e as causas? Quanto tempo mais nós vamos ficar à margem delas? Então, o grande salto qualitativo da psiquiatria de hoje para o futuro vem sendo essa perspectiva de nós buscarmos as causas. E o nosso tema tem tudo a ver com isto. Por quê? Porque as causas são espirituais. Ninguém que tenha nada na genética, na biologia, na atividade neuronal, começa, por causa disto, um problema mental desde a infância, como no caso de um autismo, dentro desse espectro tão preocupante, ou que seja uma depressão à meia-idade, não é? Ou uma questão até que mistura neurologia com psiquiatria, que é, por exemplo, o mal de Alzheimer, como que mais para a terceira idade. Na verdade, tudo isto é consequência dos nossos erros, das vidas anteriores. Então, essa visão nova, espírita, ela é espiritualista, claro. Então, várias comunidades religiosas envolvidas com espiritualidade vêm trazendo contribuições, mas me parece que o espiritismo é o tesouro instrumental para novas revelações sobre as causas que estamos tentando levar e dialogar com colegas dentro da área da psiquiatria sobre essa mudança de paradigma, de modelo. Então, mudando o convite da espiritualidade é a mudança de foco, tirando da biologia e da neuroquímica cerebral, onde o mundo inteiro da psiquiatria procura
encontra alterações, mas elas não são as causas, porque as causas pertencem a um mundo invisível, que atualmente as ressonâncias nucleares magnéticas, as tomografias mais, vamos dizer, aperfeiçoadas, as tomografias helicoidais, ultrassom, eletroencefalograma, não é? PET scan, nada disto alcança. Então, nós vamos fazer uma pequena pausa e vamos ver se nós já temos com a Evanise algum questionamento, alguma colaboração dos amigos. Temos sim, Sérgio, a presença da companheira Manuela Franklin, que diz: as crianças do espectro do autismo não verbal são médiuns com karma? Além da fluidoterapia, orações e terapias comportamentais e terapia da fala, que se pode fazer mais? Obrigada. Muito bem, Manuela, boa noite. Veja só, as crianças dentro do espectro do autismo, como você colocou, elas podem ser verbais ou não verbais. As não verbais, elas são, em geral, mais limitadas, porque elas não dialogam, elas não expressam como que as suas dificuldades, as suas ideias, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então, é como uma verdadeira prisão no corpo. De certo modo, todos nós, saudáveis aparentemente, ou com problemas mentais, todos nós estamos na reencarnação da Terra, aprisionados temporariamente no corpo. Mas quem tem transtornos mentais é como se tivesse uma dupla prisão. Uma prisão que é universal e mais outra, porque eles ficam como que contidos dentro deles mesmos e com várias dificuldades eles não conseguem se relacionar, especialmente com os pais, os irmãos, a família, de um modo geral. E isso pode ir além quando é o desejo de que a criança ingresse na escola e possa aprender aquilo que as escolas convencionais ou especiais vão procurar oferecer. Então, o que acontece? Essas crianças, tanto as verbais como as não verbais, boa parte, não temos estatística, porque essa é uma pesquisa difícil de se fazer no meio da realidade da sociedade, mas seria uma pesquisa linda. Mas a ideia qual é? Essas crianças frequentemente são médiums. E essa mediunidade delas, para verbais e não verbais, eu não vou me preocupar agora, Manuela, de separar as coisas, mas elas também são, e muito, influenciadas por espíritos dentro do drama da obsessão. É claro, o anjo de guarda, se elas têm antenas psíquicas mais desenvolvidas, eu gosto de brincar, polidas, o anjo de guarda, os protetores da espiritualidade, também encontram uma facilidade para cuidar, mas também porque eles sabem do drama psíquico, do drama histórico desses espíritos muito comprometidos com as leis de Deus e, portanto, muito vulneráveis, às vezes, muito antes do nascimento, muito antes do embrião se formar, ainda subjugados na erraticidade, ao processo de concepção, no ventre materno, na vida embrionária, na vida fetal, após o nascimento, não é? Aquilo tudo vai se manifestando progressivamente, e esses espíritos que são vingativos, cobrando dívidas kármicas, porque, em geral, os doentes de tudo
não apenas os doentes mentais, mas todos os doentes mentais, eles são aqueles que estão como que experimentando, vivenciando o legado que deixaram para si, dentro de uma visão de recuperação a longo prazo. Mas esse longo prazo é longo mesmo, pode incluir um punhado de reencarnações, outro punhado, claro, de períodos na erraticidade. Mas há, vamos dizer, algo amoroso e luminoso a benefício de cada doente da Terra. Mas, enquanto o progresso efetivo não se dá, o que nós encontramos? Sofrimento. E esses espíritos usam essa mediunidade que essas crianças têm, só para usar o teu exemplo, Manuela. E aí o que acontece? Eles vão atuar, muitas vezes, em certos casos, dominando aquele corpo e aquela mente daquele encarnado, em geral, nas crianças hoje, dentro do espectro do autismo, ainda com muito pouca idade física cronológica. Então, nós aprendemos, Manuela, e isso é extensivo aos amigos todos, né? Nós aprendemos com Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec procurava nos ajudar a entender algo que ele teve consciência há mais de 1,5 século atrás, que é a questão de médiums sofrendo de processos obsessivos e vendo, não é, as suas tarefas mediúnicas comprometidas por influências externas. E nessa altura, nesse estudo, obsessão quanto a médiums, né, onde essa história começou no sentido de estudo sério, né, Allan Kardec divide em obsessão simples, fascinação e subjugação. De tal maneira que são tipos diferentes. E ele, não é, Allan Kardec, nem lidou muito, não é, de perto, porque não era objetivo dele, não era a área dele, com a psiquiatria, a doença mental e a mediunidade. A preocupação de Kardec era com os médiuns. Só muito tempo depois que nós fomos ver que a obsessão, o verdadeiro, o maior flagelo da humanidade, o maior de todos, consequências por todo lado, na verdade, é algo que é universal e não apenas para médiuns. E hoje, o que nós estamos fazendo? Conversando sobre mediunidade e psiquiatria. Então, a ideia, obsessão simples, fascinação, subjugação. Outra maneira que eu aprendi com o Dr. José Lacerda de Azevedo, no Hospital Psiquiátrico Espírita de Porto Alegre, é a classificação que ele gostava: obsessão simples e obsessão complexa. Eu meio que uso mais esta última do que aquela como referência dos espíritas, mas tudo é devidamente bem utilizado. Então a ideia é essa, a ideia de que nós, em qualquer paciente com problema mental, desde os leves, mas que quando vão se tornando moderados ou graves, o processo obsessivo, a mediunidade está envolvida. Por isso, eu poderia dizer aos amigos, quase que sem chance de eu estar equivocado. A psiquiatria só vai como que nos ajudar de verdade a lidar com esse legado de erros, de equívocos, de transgressões individuais e coletivas às leis de Deus, quando a psiquiatria se espiritualizar,
mas não é uma espiritualização, vamos dizer, mais simples. Eu diria que ela deverá se espiritizar. É uma palavra engraçada, né? Diferente, mas é porque espiritualidade é um grande conjunto. Religiosidade e espiritualidade hoje entraram muito bem nas questões da doença mental, da psiquiatria. Já comentei com os amigos que se eu entrar no NIH, o maior site de medicina do planeta Terra, e eu colocar aquelas palavras-chave, eu vou encontrar milhares e milhares de referências sérias, observando-se com isto uma ideia de espiritualidade, religiosidade e medicina, e também com a psiquiatria moderna. Mas falta muito. Por quê? Porque enquanto nós não entrarmos com as questões da reunião mediúnica séria, a nível de desobsessão, para cuidarmos do contexto espiritual daqueles que estão sofrendo de transtornos mentais, ainda mais aqueles com maior gravidade, porque esses são mais urgentes, esses o sofrimento é maior, a nossa prioridade é para eles, mas enquanto nós não trabalharmos a mediunidade como, além da mediunidade dos pacientes, que os tornam mais vulneráveis a essas influências, então é aquela tal da mediunidade kármica, né, que facilita, por incrível que pareça, o processo obsessivo, vem o outro lado da mediunidade. Eu não vou dizer que é o lado da luz, porque tudo é luz, tudo tem a ver com as leis de Deus. Nós só precisamos nos situarmos melhor, entendermos tudo isso, esse panorama. Mas a mediunidade consagrada à medicina da alma, a uma psiquiatria moderna, espiritualizada, espírita, para sermos mais diretos. E além desta ação da casa espírita, do movimento espírita, que se capacite para trabalhar nesses termos, porque uma coisa é um ou outro grupo estar lidando com isto na atualidade, ou mesmo há algumas décadas. Mas isto ainda é, vamos dizer, como que um grãozinho de areia numa praia imensa das nossas dificuldades em relação à saúde mental na Terra. Então, nós temos que progredir muito. E a par da reunião mediúnica de desobsessão, onde nós vamos encontrar as verdadeiras causas. Por isso que é importante a mediunidade, agora, do lado dos terapeutas. Uma coisa é a mediunidade como um agravante, algo ligado ao processo da psicopatologia, da doença mental. Outra coisa é a mediunidade consagrada ao bem de uma psiquiatria moderna espírita. Mas não só. Nós temos como cérebro, seja das crianças com autismo, das pessoas de meia-idade com depressão, seja aquelas pessoas jovens com esquizofrenia, seja a bipolaridade, seja o TDAH, seja o autismo, a ideia qual é? A ideia é de trabalharmos como o cérebro de todos eles, de todas elas, tem contrapartidas biológicas, inflamação cerebral, hiperexcitabilidade dos neurônios, alterações do corpo caloso que impede a transmissão entre um cérebro e outro, as minicolunas cerebrais, os neurônios espelho, a diminuição nos deprimidos dos neurotransmissores. Então, tudo isto, além de retirarmos para encaminharmos para o país da luz, como eu gosto de dizer, os que estão em sofrimento, interagindo no cérebro,
na alma, na mente dos doentinhos mentais, o que acontece? Nós vamos levá-los para o alto e, ao mesmo tempo, nós vamos, através do passe, do magnetismo que Kardec também estudava, lembrando que Kardec era um exímio magnetizador. Ele conhece o magnetismo e os magnetizadores de Paris, após Mesmer, não é? Ele era contemporâneo de alguns deles que são muito notabilizados, e ele era um excelente magnetizador. Por isso ele traz o magnetismo de cura para o livro dos médiuns. Então, nós espíritas temos que estudar isto. Tudo bem que temos o passe, a fluidoterapia, ótimo, é a base. Mas para certos casos de doentes mentais e orgânicos, psiquiátricos e biológicos, nós temos que cuidar de estudar magnetismo. Para quê? Para que toda aquela desorganização, que o processo obsessivo, pertinente, persistente, ele causa, nós temos que tentar reverter isto, formando como que ideoplasticamente, usando as emanações fluídicas do duplo etérico do terapeuta para diminuir a inflamação, reduzir a hiperexcitabilidade, devolver a neuroquímica aos neurônios para que eles funcionem bem e preencham as suas vidas como células nervosas com tudo aquilo que seriam as células nervosas normais, anatômicas, de ação fisiológica correta. E não ficarmos dependendo, vamos dizer assim, de remédios indefinidamente. Pois não, Evanise? Nós temos a presença da nossa companheira Priscila Vieira dizendo: olá, doutor, qual a razão de crianças terem dificuldades na fala? Parecem alheias aos outros, mas não com os pais, e após aos 4 anos passam a falar fluentemente. Será sempre relacionado ao autismo? Olha, Priscila, tudo isto é muito variável, não é? Você se refere, a princípio, penso eu, a crianças dentro do espectro do autismo. Em geral, é o contrário. As crianças, elas, durante, bem no início do desenvolvimento da fala, elas até podem falar um pouquinho, podem como que expressar-se com algum entendimento pela parte dos pais, dos familiares, mas algum tempo depois, se são crianças realmente dentro do espectro, elas podem parar de falar, deixar de se comunicar. Então, acontecer o contrário pode ser algo diferente do autismo, pode ser alguma limitação, eu diria até do neurodesenvolvimento, mas podem ser crianças neurotípicas, mas que têm alguma dificuldade, e aí então vai entrar como que a ciência como uma espécie de uma fisioterapia, não é? Para buscar ajudar no desenvolvimento da fala. Ou então é algo que surge espontaneamente. Então, às vezes, são crianças que não têm maiores problemas nem neurológicos, nem de saúde mental. É um retardo breve do desenvolvimento da fala. E a fonoaudiologia, quando os pais ou o pediatra se dão conta, eles vão prescrever, não é? Que se leve a criança a um especialista para que isso seja superado através dos exercícios próprios. No autismo, não. No autismo, o fonoaudiólogo
quando o autismo é mais importante, ele tem um papel fundamental, não é? Para tentar, porque toda melhora na fala tem uma importância enorme para que a criança interaja um pouco melhor com a família, com os coleguinhas na escola, com os vizinhos, com a sociedade. Né? Isso é importante, a comunicação, né? Verbal e não verbal, que são deficientes nas crianças com autismo, de um modo geral, que isso seja trabalhado e se procure algo que gere progressos nessa área. Então, eu diria, como em medicina, sabe, minha irmã, cada caso é um caso. Como você escreve, eu não sei se trata de uma coisa ou de outra, mas tudo é passível de investimento terapêutico. E, às vezes, mesmo o que parece tão somente um problema temporário, um problema mais superficial, ou um problema menos grave, ainda assim, a criança que o apresente pode ser médium ou não. E essa criança também pode estar limitadinha, num grau maior ou menor, em função de uma, vamos dizer, atuação negativa da parte de espíritos desencarnados. Na dúvida, levemos ao centro espírita. E aí vai caber aos dirigentes, a par de aconselhamentos médicos e de outros profissionais na área da saúde, os dirigentes, os amigos da instituição, vão propor o passe, a água fluidificada, a presença da criança no culto do evangelho, da evangelização espírita da infância, no grupo espírita, o evangelho do lar em casa e o passe, para que nós tenhamos, então, meios de lidarmos com aquilo que está se apresentando agora. Pode prosseguir, com você. Posso? Eu queria lembrar com os amigos que nós estamos lembrando como que de inúmeras questões, não é? Mas eu queria conversar também um pouquinho com vocês a ideia, quando eu preparava a lembrança assim, para a temática de hoje, o que acontece? Nós tivemos, na história da psiquiatria, inúmeras figuras ilustres. Né? Vocês talvez já tenham ouvido falar de Pierre Janet, que foi psiquiatra, psicólogo francês, que foi do período pós-Kardec. Ele desencarna em 1947 e ele influenciou vários pesquisadores da área da psiquiatria. Nós tivemos William James nos Estados Unidos. William James enviou, através de Chico Xavier, quando Chico foi à América, há muitos anos atrás, ele foi um dos espíritos que escreve uma psicografia por Chico, tratando das questões da doença mental. E o William James, ele também se debruçou sobre esses fenômenos dos doentes mentais, como o próprio Janet, até que ponto isto é da alma, do cérebro, do paciente, o quanto tem uma presença estranha para justificar o padecimento e os sintomas da doença mental. Então, num livro chamado Entre Irmãos de Outras Terras, nós vamos encontrar vários, como que espíritos de outras nacionalidades, ou que viveram as últimas vidas em países diferentes, trazendo mensagens através de Chico. E um deles é o William James. Então, o William James está hoje inspirando o movimento espírita nos Estados Unidos, como Benjamin Franklin,
também está, como Abraham Lincoln também está, né? Que foram ilustres americanos, e este último presidente dos Estados Unidos. Existe um outro autor, que é Frederick Myers, e este da Inglaterra, psiquiatra, e ele foi um dos primeiros a conceber a ideia de que os doentes mentais, eles têm alguma coisa de influência de espíritos desencarnados nos seus processos patológicos. Claro que todos vocês ouviram falar de Freud, de Jung e depois todos aqueles das diferentes escolas psicoanalíticas. Então, eles procuraram entender as causas, porque se hoje ainda tudo isso é um grande desafio, naquela época tudo foi como que muito mais sério, muito mais importante. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu queria lembrar com os amigos a ideia de o termo, a expressão loucura e obsessão. Doença mental e processos espirituais, e porque são espirituais, passam desapercebidos aos profissionais de saúde. Nós precisamos lembrar da contribuição inestimável do espiritismo à psiquiatria. Mas eu gostaria de lembrar também que, além daquela ideia de 500 milhão de pacientes com problemas psiquiátricos, nós poderíamos dizer, OMS, uma pessoa em cada 4 pessoas do mundo, no plano visível, no plano físico, têm ou terão doença mental em suas vidas. Ou seja, 25% de uma humanidade encarnada. Vocês já entendem a importância desse valor numérico? Eu queria lembrar para os amigos a ideia de que, se hoje nós estamos trabalhando nessa fronteira entre espiritualidade, espiritismo, mediunismo, mediunidade e medicina e psiquiatria, nós devemos isto a alguns pioneiros. De tal maneira que, se nós buscarmos a ideia de a Revista Espírita, vejam o que eu encontrei, Revista Espírita de abril de 1862. Uma mensagem de nada mais, nada menos do que Erasto, que, claro, contribuiu enormemente na codificação kardeciana. E aí ele diz assim, o Espiritismo, que abre novos horizontes a todas as ciências, vem esclarecer também a questão muito obscura das doenças mentais, assinalando uma causa que até agora não era levada em conta. Uma causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Estudai, diz ele, estudai o Espiritismo e compreendereis a razão. Só o Espiritismo, assinalando a verdadeira causa do mal, pode dar os meios de combater os flagelos de tal natureza. Uma vez entrando nesse caminho, a ciência, eu diria, a psiquiatria, possuirá a chave de muitos mistérios e verá cair a mais formidável barreira que detém o progresso. Chama-se materialismo, que restringe o círculo da observação em vez de ampliá-lo. Evanise. Sim, nós temos a presença da nossa companheira Edilene Silva dizendo: Doutor Sérgio, dada pela própria condição espiritual do espírito, no processo de interação nos 2 planos, não seria natural essa tendência e suas ramificações? Essa tendência não é uma tendência para adoecer, não é? A vida é para o oposto, é para alcançarmos sempre, gradativamente,
a saúde, o equilíbrio, a evolução, o progresso moral e espiritual. E com ele, nós vamos nos imunizando em relação a toda e qualquer patologia humana, toda e qualquer enfermidade. Então, o fato de nós termos uma condição de sermos espíritos não quer dizer que estaremos sendo sujeitos às influências ocultas de um modo tão veemente e universal que a perspectiva dessa humanidade é de todos adoecermos por isto. Então, que isto está como que nos meandros do processo para os que adoecem, né? Não quer dizer que seja uma questão que envolva a todos. Então, nós apenas precisamos, por exemplo, lembrar que não basta nós, não é, Edilene, conhecermos como as coisas acontecem, conhecermos por que acontecem. Nós temos que buscar as soluções. E essas soluções têm a ver com a vacina, não é? A vacina em relação à saúde de um modo geral, à saúde mental em particular, que é o quê? É a nossa evangelização, é a nossa busca pelas virtudes morais, não é assim? É nos desvencilharmos progressivamente dos nossos vícios antigos, que não só ainda tendem a nos acompanhar, mas tem a ver com essa herança, esse legado que nós trazemos das vidas pregressas. De tal maneira, vejam o desafio da criatura humana hoje. Nós temos que aceitar e bem cuidarmos do que nós deixamos de herança para nós mesmos por causa dos erros anteriores, aprendermos a lidar bem com tudo isto, mas ao mesmo tempo é um convite divino para que nós vivamos a vida atual promovendo sempre o bem alheio e, por conseguinte, o nosso. E aí nós estaremos evitando, não é, de semearmos algo que teremos que colher no futuro e que não seja dentro do processo harmônico da saúde mental. Então, vale a pena a lembrança, a colheita é obrigatória, a semeadura é livre. Então, nós estamos lidando com uma colheita do que nós plantamos outrora, simultaneamente sendo convidados a uma semeadura toda nova, sadia em relação às virtudes, para que a colheita futura só dê os frutos que nós sonhamos. Saúde mental, saúde física, bem-estar e a perspectiva de um progresso espiritual mais rápido e, portanto, menos ligado à perspectiva de sofrimento. Gratidão. E agora nós temos a presença do nosso companheiro Henrique Souza, dizendo: Sérgio, com o avançar nos estudos, nas leituras edificantes e no ESD, as intuições, percepções, leitura corporal e de intenções passam a ficar mais aguçadas, certo? Isso tem a ver com mediunidade? Olha, intuição, claro que tem. Percepções, como que, até do ponto de vista físico, de cada pessoa à nossa frente, do ambiente no entorno de nós mesmos ou dessas pessoas, depende desta sensibilização progressiva. Leitura corporal, aí talvez seja uma questão um pouco mais de treinamento e que não dependa da mediunidade em si. Eu não associaria, né? Intenções têm a ver com o quê? Pensamentos, irradiações mentais, pessoais de cada um no nosso entorno. E uma sensibilização progressiva, porque no fundo
a mediunidade, que hoje é como que uma ferramenta maravilhosa para o progresso da humanidade, de certa maneira sempre foi, também está ligado à psicopatologia, né? E a transtornos mentais, às vezes, muito sérios, muito graves. Mas, por outro lado, há um convite, já que a Terra é assim, há muito tempo, e por muito tempo será, que nós aprendamos a desenvolver a nossa sensibilidade para que ela seja a ferramenta útil, lembrando que somos espíritos, lembrando que estamos numa realidade onde espíritos desencarnados estão no nosso entorno em tão grande número, e que a essência da vida é o mundo espiritual. O mundo material, a vida dos encarnados, é uma coisa que lá no grande futuro vai desaparecer, por não haver mais necessidades. Nós vamos viver tão somente no mundo espiritual, de tal maneira que vai haver, daqui a milhares e milhares de séculos, uma desmaterialização progressiva da realidade da vida humana na Terra, que por enquanto é o nosso mundo. Como já aconteceu, acontece em mundos fluídicos. São mundos em um número enorme no universo e que todos os melhores telescópios, objetos ópticos de pesquisa em astronomia, astrofísica, cosmologia, não detectam. Mas é realidade divina. Mas não é realidade divina vazia, ela é toda cheia de filhos de Deus. Esse é um tema para nós abordarmos, quem sabe, outro dia. Eu só gostaria, viu, Evanice, de lembrar, antes de nós concluirmos, que se hoje tudo isso nos parece simples, e nós temos tentado trabalhar bastante nessa área, nós não podemos esquecer de alguns pioneiros, dois deles, pelo menos, aqui mais próximos. Há um livro, que é um livro de Dr. Bezerra, Bezerra de Menezes Encarnado, publicado, aliás, pela FEB, A Loucura sob Novo Prisma. Um dos filhos de Dr. Bezerra era doentinho mental. Bezerra não sabia o que ia fazer para cuidar, porque ainda mais na época que não havia o desenvolvimento da farmacologia. E ele não era muito ainda enfronhado nas questões espirituais, até que ele procura um médium. E aí tudo vai mudando. E aí ele vê que o filho era um transtornado mental por um processo obsessivo muito grave. E aí ele publica este livro chamado assim, A Loucura sob Novo Prisma. Qual é o novo prisma? Todo ele espiritual. Depois nós vamos encontrar Dr. Inácio Ferreira, tem uma história linda com Maria Modesto Cravo, Hospital Esperança, em Minas Gerais. Um dia eu conto essa história com mais calma. E eu gostaria de lembrar, há um livro que eu gosto muito, que se chama 30 anos entre os mortos. É um livro em francês, porque o autor acabou derivando a sua publicação para o idioma francês, e ele se chama Cal Wickland. Cal Wickland, vejam que coisa curiosa. Ele nasceu na Suécia, em final do século XIX, e aí ele era psiquiatra dos mais competentes. E por curiosidade, que não é curiosidade, é um planejamento de reencarnação, de projeto de vida, a esposa dele era uma médium muito boa. Ele fazia o quê? Ele conhecia os doentes mentais na clínica, comentava com a esposa, e a esposa era a médium de desobsessão.
E ele, diálogo fraterno, acabou conhecendo, claro, a doutrina espírita, e ele, então, conta nesta obra, 30 ans parmi les morts, toda essa sua experiência. E esse é um livro de referência. Fora do ambiente da casa espírita, reuniões mediúnicas em casa, uma médium, mas claro, uma médium muito bem preparada, e ele, aquele que cuidava como que dos espíritos relacionados com cada caso. Muito bem, ele publica esse livro em 1924, o nome dele é Carl Wickland e ela, Anna Wickland. De tal maneira que também é um pioneiro. E se nós vamos pesquisar, não é? Nós vamos ver a história da ciência, em particular da medicina, mais particular ainda na área da saúde mental, psicologia, psiquiatria, psicanálise, alguns colegas notáveis que perceberam a importância da questão espiritual com vistas não só ao entendimento, mas ao processo terapêutico o mais eficaz que há. A reunião de assistência aos desencarnados, que nós podemos chamar de desobsessão, e mais a fluidoterapia. Então, essa é uma ciência linda, que traz uma mescla de inúmeras questões que envolvem espiritualidade, espiritismo, medicina, saúde mental, psicopatologia e assim por diante. Nós temos a presença ainda do Henrique Souza dizendo: na dependência química e alcoolismo crônicos, podem ser considerados casos de subjugação ou prevalece o livre-arbítrio do indivíduo? Henrique, essa é uma questão tão delicada e tão prevalente no mundo. Nós temos uma gravidade na questão da dependência química, do alcoolismo e do tabagismo, que são consideradas drogas lícitas, mas muito prejudiciais à saúde humana. E nós temos uma infinidade de problemas, porque são muitas as substâncias da adição, né? E todas elas causam prejuízos muito sérios. E aquelas que hoje não causam, muitas vezes causarão depois, porque a pessoa vai buscar novidades, vai buscar coisas cada vez mais limitantes, incapacitantes e prejudiciais. Então, não existe ninguém que seja adicto por uma dependência química a uma droga qualquer que esteja sozinho. Existem aqueles, Henrique, que se locupletam das substâncias que, por opção e oportunidade, o dependente químico utiliza no dia a dia. Eles se aproximam deles, porque quando o doente encarnado faz uso, seja do álcool, da cocaína, da heroína, de uma anfetamina, de um opiáceo, eles usufruem dos vapores invisíveis, um componente fluídico do abuso de substâncias. Então, eles não saem do lugar. E eles não saindo, e eles se tornando como que dependentes, mesmo desencarnados, eles não permitem, eles subjugam para que o doente encarnado não se livre. Porque se o doente encarnado deixa a dependência química, vai dar trabalho a eles, eles vão buscar um outro enfermo. Tanto é que se você vai num bar, por exemplo, e você é médium, e você vê as pessoas optando por uma substância alcoólica, uma bebida alcoólica qualquer, há uma legião de espíritos desencarnados acompanhando quem entra e quando sai, até que entre de novo. Ou seja, há um enxame
Vejam, a palavra que nós usamos para as abelhas e para as vespas, nós estamos usando para uma ideia de uma obsessão grave de muitos casos de dependência química. Por outro lado, às vezes são pacientes que já foram dependentes em outras vidas e ainda não se libertaram. E às vezes são perseguidos por malfeitores, vamos chamar assim, por enquanto, obsessores no mundo espiritual, que estão cobrando alguma coisa, querem o prejuízo de alguém e aí inclina esse alguém para se tornar um dependente químico. Então vejam como a reunião mediúnica pode ser complexa. E elas são de tal maneira que, às vezes, um caso como o desses que você comentou vai demandar 40 minutos, 1 hora de atendimento de uma reunião mediúnica de 3 horas, para podermos fazer frente a um número cada vez maior de casos cada vez mais graves na realidade do Brasil e do mundo. Agora nós temos a presença da nossa companheira Cíntia Coutinho, dizendo: qual o impacto da preparação para o sono na saúde mental, sabendo que a alma não precisa de descanso como o corpo físico? Muito bem, Cíntia, essa é uma questão interessante também. Eu queria lembrar que, quando eu comentei que os desencarnados podem estar vivendo em esferas diferentes, circunstâncias diferentes, eu também disse que, no fundo, em cada época, para cada alma, cada espírito, cada um tem um lugar. Então, quem desencarna pode subir, pode estacionar, pode descer. E uma grande parte desce, porque durante a encarnação já estão embaixo. E aí, quando dormem, o corpo na crosta, na altura do umbral médio. Mas muitas pessoas que não se cuidam do ponto de vista de boas perspectivas, boas intenções, bons projetos, no sentido do seu desenvolvimento moral, ainda mais se estão ligados a coisas do materialismo, das ilusões da matéria, da busca por satisfações, prazeres, conquistas, todas efêmeras e transitórias, essas pessoas, quando dormem, vão para o seu lugar, que muitas vezes são as regiões inferiores. E aí vão estabelecer, vão manter vínculos com o espírito do mesmo jaez. O que isso significa? Estagnação espiritual, pesadelos, transtornos que se acentuam por causa da invigilância noturna. Como é que nós podemos combater isto? Evangelho. Ou outras correntes de fé instrutivas que nos permitam uma mudança de perspectiva, um esforço pessoal por opção para evoluirmos espiritualmente. Do contrário, estaremos nos mantendo nas regiões infelizes, mantendo vínculos equivocados. Então, a prece é o nosso melhor antídoto para que, quando adormecermos, nós podermos estar mais conscientes, mais amadurecidos gradativamente e procurando nos inclinar para a convivência com espíritos bons e, eventualmente, até espíritos superiores, dependendo da história de cada um, do merecimento de cada um e da ênfase que cada um dê a esse seu anseio de legítimo progresso moral e espiritual. Lembrando, como a nossa irmã, nós temos 1/3 da vida humana durante o sono noturno. Então, 2/3 em vigília, em média,
um terço nós estamos desdobrados durante o sono fisiológico. E aí o que acontece? Vejam o nosso descuido histórico. Quem é que hoje pensa em como vai ser essas horinhas enquanto o meu corpo estiver descansando? Para onde eu vou? As pessoas nem têm ideia que tem alma. Nós aqui somos espiritualistas, espíritas, nós somos 0,7 milionésimos por cento da humanidade. E todo o restante. Tudo isso tem que ser debatido amplamente. Tudo isso tem que pertencer à escola. Nós, um dia na Terra, independentemente de crença, nós vamos estudar imortalidade da alma, ação dos espíritos desencarnados quanto à mente humana, como é o mundo dos espíritos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o propósito, o sentido da vida, o que eu posso esperar se eu vou investir no meu próprio aperfeiçoamento moral. Isso precisa ganhar os bancos escolares. Do contrário, nós vamos repetindo experiências durante milênios com um proveito muito pequeno ao longo de um intervalo de tempo tão grande. Agora nós temos a presença do nosso companheiro Nando Costa, dizendo: olá, doutor Sérgio. Considerando esse número alarmante de problemas mentais enquanto encarnados, teria sido alguma relação com o tempo que gastamos na vivência fora da busca da iluminação interior ou reforma íntima? Obrigada. Olha, Nando, obviamente que sim. Não há como nós não associarmos as nossas dificuldades mentais e espirituais com esse descaso, essa busca por uma vida que tem a ver apenas com o que é visível aos olhos, portanto, não é? E muitas vezes com um número muito grande de equívocos. Não é? Quantos que pensam, por exemplo, que a vida física é tão somente o que existe? E aí não se importam com a vida futura, com a vida no mundo espiritual após a morte. Por isso que o mundo espiritual na Terra, nos dias atuais, nos séculos recentes, é o que é. É a tradução da nossa ignorância sobre a vida e sobre nós mesmos. Então, é como você falou, esse despertar para as questões espirituais, eu diria, é a nossa salvação, não é? O nosso futuro depende disso. Nós podemos adiar essas conquistas, nós já estamos adiando, e muito. O processo tem sido muito moroso. O Espiritismo veio exatamente para, como um bálsamo da espiritualidade superior, do Cristo Consolador prometido, doutrina espírita, através de Kardec e dos espíritos da codificação, para que nós encontrássemos uma forma de acelerarmos esse processo evolutivo. Do contrário, a estagnação continuaria sendo como vinha sendo há tanto tempo. E agora nós temos uma oportunidade de imprimirmos uma velocidade maior nesse processo. Qual é o resultado? A felicidade chegará antes. Nós ainda temos a presença do Henrique Souza novamente dizendo: doutor Sérgio, uma vez que todos carregamos dívidas pretéritas, expiações e provas, como nos equilibrarmos psiquicamente sem sucumbirmos, se estamos a todo momento sendo influenciados, cobrados, atacados? Henrique, antes de Jesus, talvez a nossa dificuldade fosse muito maior. Mas quando Jesus
conversa com os apóstolos e com os discípulos que o acompanhavam, e ele preconiza a vigilância e a oração. Ele estava como que exercendo a sua condição de médico divino, terapeuta através do amor, sugerindo a consciência mais apurada, no sentido dos riscos que nós corremos por haver um mundo invisível repleto de espíritos com muitas dificuldades, e não somente isto. Porque quando ele dizia aos apóstolos que depois dele viver o drama do Calvário, depois dele como que viver o episódio da ressurreição, ele fica durante um tempo e depois ele volta para o seu trono solar, como eu gosto de dizer. Então, o que acontece? Ele sabia que a Terra, ainda mais há 2000 anos atrás, mas não mudou grande coisa. Era o mundo que era, porque ainda é o mundo que é. Então ele diz, olha, vocês são luz, vocês são deuses, eu estarei com vocês de um modo ou de outro eternamente. Mas vocês são tão bem preparados e por isto escolhidos por mim, que vocês levarão a bandeira da Boa Nova adiante, que as sombras, as trevas do planeta virão contra vocês. E não acontece de tudo com os apóstolos, que eram espíritos superiores, todos eles. Ainda assim, eles foram como que visados pelas trevas das entranhas dos abismos planetários. Então, vigilância e oração é como que a luz para nós sermos, como pequenos ainda, capazes de atentarmos o que nós pensamos, o que nos ocupa a mente, o que o Evangelho diz sobre tudo isto, o que uma perspectiva de nos tornarmos virtuosos, com humildade, compaixão, empatia, caridade, solidariedade, fraternidade legítima. Eu tenho que buscar isto. Do contrário, eu vou me atrasar mais. O mundo feliz, em qualquer lugar do universo, na Terra inclusive, nas esferas mais altas, é o mundo dos que adquiriram, conquistaram as virtudes. E a vigilância e a oração, elas são como que um caminho, uma ferramenta, mas eu preciso ter consciência. A consciência sobre a realidade da Terra, Henrique, não vem logo para todo mundo, porque se nós pensarmos bem, a grande maioria não tem ainda a menor ideia de nada disso. E aí o que acontece? Ficam mais sujeitos às seduções do mundo, às ilusões da matéria. Perda de tempo, desprezo por oportunidades evolutivas, mesmo que na voz da consciência esteja Deus, estejam espíritos bondosos, chamados de anjos de guarda, porque boa parte não dá ouvidos por falta de vigilância, falta de estudo, de preparo, de entendimento. Então, meu amigo, a situação aqui no planeta ela é muito ainda difícil e nós levaremos muito tempo para alcançarmos uma condição que nos encaminhe para a perspectiva da plenitude mais adiante. Assim, nós estamos chegando no término do nosso espaço.
e deixamos aberto para as suas considerações finais, se gostarias de fazê-las. Olha, Evanise, mais uma vez eu quero agradecer a você, quero agradecer aos amigos que já estão participando conosco, deixar o meu abraço também aos que estarão amanhã ou depois, e sempre agradecendo, não é, a oportunidade de nós dialogarmos, conversarmos sobre questões tão essenciais deste leque tão bonito que você prepara, sempre convidando os amigos espíritas para nos esclarecerem. Eu gostaria de deixar, além do meu abraço carinhoso, a ideia, o desejo de uma feliz Páscoa, a ideia de que é um tempo de reflexões, né? E que bom que, por um lado, sendo espíritas, nós podemos ter uma ideia melhor da realidade, incluindo, claro, né, todo o sacrifício do Divino Mestre, que chegou a viver o drama do Calvário, né, e que sofreu tanto por nós. Nós gostaríamos de lembrar que, numa altura, isso tem a ver com o nosso tema, Jesus, vendo as dificuldades dos fariseus e dos saduceus, ele, sabendo das intenções equivocadas, ele expressa algo que para um espírito tão superior é curioso, quando ele diz: ó raça de víboras, até quando me fareis sofrer? Mostrando algo da nossa condição e mostrando também que ele realmente ficará conosco eternamente. Quando ele diz até quando, é porque ele estará sempre conosco, nos ajudando de todos os modos. Que nós possamos agradecer a Deus, a Ele e a todos os espíritos queridos que estão no Reino Unido, que estão no Brasil, em Portugal, que estão acompanhando o nosso breve estudo de hoje. Oremos, cuidemo-nos e tratemos de buscar o exercício daquela lista tão bonita das potencialidades dos filhos de Deus, nós como espíritos imortais. Nossa gratidão. Poderias facilitar o encerramento com a prece para nós? E todos que estão conosco pelos canais de transmissão, possamos seguir o pensamento do Sérgio e também contribuir neste momento. Muito bem, meus amigos. Nós vamos, então, concluindo as nossas tarefinhas de hoje, nós vamos buscando sentir no âmbito das nossas almas aquilo que a espiritualidade tanto deseja nos oferecer quando da sua estada na nossa vizinhança moral, abençoando-nos, fortalecendo-nos, animando-nos para que nós sejamos capazes de vencer as nossas próprias dificuldades que se remontam há muito tempo. Que os espíritos amigos nos acompanhem e que nós sejamos aqueles diante de todo esse grande cenário de sofrimento, de doenças, de guerras, de como que destruição em função da violência em toda parte, que nós sejamos como que aqueles que mantenham a chama viva do amor fraterno universal, fazendo a nossa parte e conclamando todos aqueles com quem convivemos a fazerem o mesmo. Agradecendo a Ti, Senhor, Divino Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, a Divina Senhora do Amor, a João, o precursor, o chanceler da justiça. Nós vamos, cheios de gratidão, concluirmos o nosso encontro de estudo desta tarde e noite. Muito obrigado a todos e que assim seja.
Nossa imensa gratidão a todos, a você, Sérgio, e a todos que estiverem conosco nessa caminhada do desenvolvimento dessa temática principal do nosso 15º mês espírita, onde vamos dar continuidade amanhã à noite, desde já convidando a todos que gostariam de estar conosco, com a presença, nós vamos passar aqui para vermos. Nós teremos amanhã à noite, às 8 horas, horário de Londres, a presença do nosso companheiro André Marosso, que estará abordando o tema conflitos psíquicos e ética. E na próxima quarta-feira, às 8 horas, também horário de Londres, nós teremos a presença da nossa companheira Simone Ferreira, abordando o tema frustração, ressentimento e a neurose de controle. Os demais eventos estaremos posteriormente anunciando. Então, sejam todos bem-vindos para o evento de amanhã à noite. A você, Sérgio, nossa gratidão pelo tempo dispensado. A todos que estiverem conosco, votos de muita paz, um final de dia e até breve. Fiquem com Deus. Até mais. Bye, bye. Tchau, tchau.